Tem gente que vai até a Espanha para fazer uma caminhada reflexiva de busca de autoconhecimento no lugar conhecido como o Caminho de Santiago. Pois eu estou no Caminho Gaúcho de Santiago, aqui em Santo Antônio da Patrulha, com a vista belíssima da Lagoa dos Barros. Aqui bem perto também tem a cidade de Osório. Esses lugares incríveis eu vou te levar para conhecer nesse vídeo. São dois caminhos, um de 19 e o outro de 12 quilômetros, que se juntam e chegam na igreja de Santo Antônio, na zona urbana da cidade. E ao longo do percurso tem algumas placas com frases de Santo Antônio. E mesmo que tu não tenha uma forte fé católica, vale a pena dar uma caminhada, apreciar a natureza, é claro, fazer um exercício físico, mas também fazer uma reflexão sobre a tua vida, sobre o nosso mundo. Sempre é bom. O Caminho de Santiago termina nessa rua principal aqui do centro histórico de Santo Antônio da Patrulha, em meio a esse belo casario açoriano. A origem da cidade remonta ao século XVIII, quando esse lugar aqui era ponto de passagem de tropeiros que traziam o gado do Pampa, uruguaio, argentino e brasileiro em direção a Sorocaba. E o governo imperial resolveu montar então uma patrulha, uma guarda nesse local, no ponto de subida da serra, para fazer uma cobrança de impostos. E o funcionário destacado para fazer essa atividade de cobrança, ele acabou solicitando a construção de uma capela, que foi então inaugurada em 1760, dando origem ao povoado, que foi sendo preenchido através das datas de terra fornecidas pelo Império aos casais açorianos que também se estabeleceram aqui por toda a região. E essa história pode ser melhor conhecida em uma das casas, onde tem o Museu Antropológico Caldas Júnior. Caldas Júnior foi o fundador de um dos importantes jornais do Rio Grande do Sul, o Correio do Povo. Ele veio morar ali nessa casa com seu pai no final do século XIX, e esse primeiro ambiente mostra um pouco da trajetória dele, incluindo réplicas da primeira edição do jornal em 1895. Mas a casa é mais antiga, inclusive teria hospedado o imperador Dom Pedro II em 1826, porque a casa foi construída em 1820, há 200 anos atrás. Pela cozinha que se conhece a cozinheira, é o que está escrito nesse pano de prato, que enfeita essa réplica de uma antiga cozinha nos primeiros anos da imigração açoriana aqui em Santo Antônio.
O quarto da donzela não tinha janela, porque os pais de antigamente não queriam que os potenciais pretendentes passassem na rua e ficassem de olho nas filhas deles. E alguns desses pretendentes devem ser os tropeiros que pararam para tomar água nessa fonte imperial de 1847, que está sendo revitalizada, e que dizem que quem toma dessa água casa com alguém do lugar. O passeio segue até o Osório, onde eu subi no alto do Morro da Borússia para ir num mirante onde se tem uma vista esplendorosa, não só da cidade, como de toda a região, incluindo até mesmo o mar. Ali perto tem um museu que conta a história da região, que recebeu esse nome porque uns imigrantes da Prússia acabaram não se estabelecendo no lugar, e os brasileiros nativos tinham dificuldade de pronunciar o nome Prússia e acabaram criando o nome Borússia. Essa antiga estação de trem aqui de Osório foi erguida em 1921, quando a cidade, inclusive, chamava-se Conceição do Arroio. E é muito interessante porque muita gente não imagina que passava o trem aqui em Osório. Na realidade, era uma linha que ligava Palmares do Sul até aqui Osório e completava o sistema de transporte por Lagoas, que ligava Porto Alegre até Torres, no extremo norte do litoral gaúcho, quase na divisa com Santa Catarina. As mercadorias saíam de Porto Alegre pelo Guaíba, pela Lagoa dos Patos, iam até Palmares. Quando então embarcavam nesse trem, vinham até aqui Osório e depois seguiam por um cordão de lagunas que se estende até Torres. Hoje essa ferrovia não existe mais e a estação de trem foi transformada num museu. Inclusive tem os trilhos passando aqui na frente que sobraram apenas para mostrar como era. E aqui perto também tem a réplica de uma vila açoriana. Em uma das casas, que é uma réplica de uma casa que existia no século XVIII, XIX, aqui no centro de Osório, ela possui uma pequena amostra também de objetos relacionados à cultura açoriana, como artesanato, utilizando escamas de peixe, e também algumas referências, outras das ilhas, como belas bonecas que representam vestimentas das 9 ilhas desse arquipélago português. O Brasil é o maior produtor mundial de mandioca e foi uma cultura amplamente disseminada. Os índios já conheciam essa planta, inclusive o nome é de origem indígena, e essas atafonas então que eram utilizadas na Grécia Antiga no século III a.C. foram popularizadas na Itália e nas ilhas dos Açores para produção e processamento de trigo, e foram então utilizadas aqui na região para produção de farinha de mandioca.
Em outros vídeos a gente já mostrou outras lagoas de Osório, como a do Marcelino, com o Memorial das Águas, ou a do Peixoto, que tem um belo balneário. Mas essa do Horácio é realmente impressionante. O lugar onde a gente foi é um camping, mas você pode pagar R$7 e passar algumas horas lá, ou até mesmo entrar de graça se tu ficar só uns 15 minutos para conhecer o local. Tem umas árvores, principalmente figueiras, com barbas de pau que se debruçam sobre as águas, que são realmente belíssimas, um cenário incrível. E a gente encerra o vídeo com as belas imagens dos cataventos, que recebem a energia dos ventos abundantes na região, e nesse dia estava muito forte, para gerar energia elétrica. Um cenário impressionante, um belo fim de tarde. Gostou do vídeo? Então acessa destinosdosul.com, onde tem os links para as nossas redes sociais e também para os nossos passeios de um dia saindo de Porto Alegre. Te informa, te inscreve, para eu poder te levar junto comigo.